Aqui. Porque na hora que um de vocês desencarnarem, foram pedir a ficha para mim, eu posso passar o prontuário de quantas aulas vocês assistiram. Tudo bem, Tânia? E tu vai ver na hora que eu vier desencarnada? Não, quando desencarnar, os mentores vêm pedir uma cópia da lista de presença, aí eu posso fornecer. E o CPF Celeste também? Não, isso eu não tenho. Isso aí é com eles lá. Entendeu? Porque aí, por exemplo, dá de vocês irem para alguma caverna no umbral, eles vêm me cobrar, mas eu falo, mas qual é o nome do cara? Aí ele vai falar, aí eu vou olhar no livrão da vida que eu tenho, que é grosso. Olha o livro da vida aqui, ó. De cada um de vocês, entendeu? Aí eu vou olhar as aulas. Olha a folha fininha. Cada folha dessa vai ser um dia da vida de vocês, ó. Aí eu vou olhar aqui o que vocês fizeram. Aí eu passo para eles, eles vão procurar vocês lá, não sei na onde vocês vão estar. Me diverti muito agora. Tudo bem. Já valeu a corrida do dia. Tudo certo aí, senhoras e senhores? Nós vamos falar sobre a separação do corpo e da alma. Aliás, começamos a falar semana passada, né? Nós estamos tratando da morte do corpo físico, né? Nós estamos tentando entender o que vai acontecer conosco daqui a alguns dias. Cada um de nós vai passar por esse processo aqui. Então, é legal ter uma noção. É Osmar, né, Thaís? O nome do seu indivíduo aí? Não lembro. Do meu marido é Adriano. Adriano. Ah, tá certo. Deixa eu botar aqui. É que ele tem cara de Osmar mesmo. Não, é que não aparece a foto dele aqui. Nem o nome, só o nome da mulher. Então, Adriano, presta atenção aí que nós vamos descrever como você vai desencarnar a partir das próximas aulas. Vocês riem, né? Eu quero só ver. Ai, Senhor. Pergunta número 157. No momento da morte, a alma tem algumas vezes uma inspiração ou êxtase que lhe faça entrever o mundo em que vai entrar? Resposta. Frequentemente, a alma sente-se desatarem os laços que a ligam ao corpo. Ela faz todos os seus esforços para romper inteiramente. Já em parte desligada da matéria, vê o futuro se desenrolar diante dela e alegra-se por antecipação da situação de espírito. Vocês vão perceber que ele vai sutilmente nos dizer que nós ficaremos felizes por nos desatarmos os nossos corpos no momento certo lá, tá? É uma visão diferente daquela que nós que ficamos aqui. Tem mais umas perguntas que ele vai, de novo, ele vai dar essa ideia. A pergunta 157. O exemplo da lagarta que primeiro rasteja sobre a terra, depois se encerra em uma crisálida, em sua crisálida, sobre uma morte aparente, para renascer numa existência brilhante, pode nos dar uma ideia da vida terrestre, depois do túmulo, e finalmente de nossa nova existência? Olha a resposta. Uma ideia restrita. A imagem é boa, mas é necessário não tomá-la ao pé da letra, como sempre o fazem. Por que eles fizeram essa advertência, hein, gente? Não imaginam? Porque ele colocou aqui, ó, uma existência brilhante, renascer numa existência brilhante. E nem sempre o resultado da nossa existência vai nos dar essa luz, né? É claro, o objetivo é esse mesmo, é que nós tenhamos, adquiramos, aumentemos as nossas luzes, mas nem sempre isso é possível. Por isso que ele fala, a ideia é razoável, mas não deve ser levada ao pé da letra, tá? Que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? Que sensação experimenta a alma? Resposta, depende, ponto final. Se fizeste o mal, com o desejo de fazê-lo, no primeiro momento, envergonhar-te-ás de tê-lo feito.
Para o justo, é bem diferente. Ele se sente como aliviado de um grande peso, pois não teme nenhum olhar particular. Bater de novo essa tecla aí. Ele não está perguntando como vai se sentir o espírito que desencarna pobre, rico, instruído, ignorante, branco, preto, amarelo, pardo, tem a cor que tiver, católico, judeu, muçulmano. Ele não perguntou nada, ele perguntou do espírito do ente que está encarnado, né, o filho, a centelha divina que está encarnado, como nós iremos nos sentir? Resposta: duas formas diferentes. Se você fez o bem, você vai estar aliviado e não tem nada com que se preocupar. Se você não fez o bem, muito pelo contrário, fez o mal com a intenção de fazê-lo, você vai ter problemas. Você vai se sentir, pelo menos, envergonhado do que você vai se deparar lá do lado lá. Tá certo? Então, isso nos leva a um raciocínio muito importante. Todos os outros critérios de viver aqui na Terra, a instrução, o ganhar o pão, o que a gente se empenha para atingir materialmente é importante, claro que é, mas para o corpo. Para o espírito, o que está valendo é a ética com a qual você está fazendo tudo isso. É o rótulo com a qual você vai desencarnar. Você é um homem de bem ou não? Não é se você é um cara rico, poderoso, nem gênero sexual, nada disso importa. É se você é de bem ou do mal. Ponto final. Então, é uma coisa que tem que ficar muito claro isso aí. Então, a gente está num momento, às vezes, dificílimo de nossas vidas, achando que está, assim, debaixo da pedra, e, na verdade, estamos num momento difícil, sim, porém, isso não é o quebrar a casca do ovo, não é o frigir dos ovos. O frigir dos ovos é de que maneira eu vou encarar os problemas, e vou resolver ou não, hein? Ou não, porque tem problema que é insolúvel nessa encarnação. Ciência. Mas de que maneira eu vou me dedicar a esse trabalho, com qual ética? É isso que está valendo o nosso esforço. É isso que Deus espera. Tá? Está embutido nessa resposta aí. O espírito reencontra imediatamente aqueles que ele conheceu sobre a terra, e que morreram antes dele? Resposta: sim. Segundo a afeição que lhes tinha e a que tinham por ele. Frequentemente, eles os veem receber em sua volta ao mundo dos espíritos e ajudam a libertá-lo das faixas da matéria. Reencontra também a muitos que havia perdido de vista em permanência sobre a terra. Vê aqueles que estão na erraticidade, aqueles que estão encarnados, e os vai visitar. Olá? Então, quando você sair desse corpinho que está cheio de dores, os mais velhos, os mais novos, vocês vão ter um corpinho cheio de dores também, viu? Não é só nós, não. Vocês vão ter, quando tomar café, aquele pirizinho do lado, cheio de comprimidos, e à medida que o tempo vai passando, vai ser mais uma corzinha diferente ali no pirizinho, e o médico mandando vocês diminuir a quantidade de pão, de queijo, pare de comer essas coisas e toma comprimido. Então, vocês vão chegar nesse momento aí, tá? Quando vocês desencarnarem, e o anjo da guarda vier pedir o laudo aqui, o relatório de vocês, eu vou passar. Aí vocês vão lá, depois que voltarem a um certo equilíbrio, porque vocês não vão desencarnar todo rambembe, vão parar num umbral tudo cheio de lama, aquelas coisas. Não, eu acredito, olhando para a cara de vocês aqui, eu acho que vocês vão direto para o céu. E aí, chegando lá, vocês vão encontrar os seus amados que foram antes de vocês, né? Depois que esses amados conseguirem botar vocês de pé, ensinar vocês a caminhar, alguns vão até volitar, vai ser algo fantástico. Vocês poderão visitar pessoas
em colônias que vocês conhecerem, têm saudade em lugares diferentes, e também passarem aqui na Terra. Exatamente como aconteceu com o André Luiz no filme lá e no livro Nosso Lar, tá bom? Depois que ele se reequilibrou, aprendeu a arte de se perceber emocionalmente, o controle das emoções, aí ele veio visitar a sua família. E o que aconteceu na primeira visita que ele, quando chegou em casa? Quem viu? Ah, ele ficou meio triste, né, com o que tinha visto, estava tudo meio estranho, não é? Uma coisa assim? Não, ele ficou pior que triste. Triste teria sido bom se ficar só triste. Ele ficou muito bravo, uma outra coisa que eu queria falar, mas eu não posso estar gravando, depois o Juliano vai editar. Ele ficou muito bravo, porque lá na casa tinha outro homem. Na Bahia, eles costumam falar que tinha outro par de calça lá. E aí ele ficou bravo, ele se descontrolou, né? E ele saiu nervoso. Quando ele saiu nervoso, que ele saiu andando pelo quintal em direção à rua, aonde ele foi parar? Interessante assistir esse filme de novo, essa passagem. Ela no umbral, né? No umbral. De repente, foi ficando escuro, foi ficando escuro. Emocionalmente, ele ficou com tanto ódio, com tanta raiva, uma mistura de mágoa, que imediatamente o mundo se fechou, ficou aquele escuro, aquela gritaria, aquela lama, aquela lava, aquele gente, tudo quanto é doente em volta. Ele foi direto para a zona umbralina mais uma vez. E aí ele se ligou o que estava acontecendo, contou até 10, lembrou da Narcisa, que foi uma orientadora que ele teve lá em Nosso Lar, se reequilibrou emocionalmente e aí abriu-se o tempo mais uma vez. Aí o que ele fez? Aí ele voltou lá na casa, entrou no quarto do casal e despejou sobre uma água que estava na cabeceira o remédio para o marido se curar. Né? Olha que retomada de consciência, que retomada de emoções. Gente, e não deve ser uma experiência fácil, hein? Pessoal casado aí, que olha para o marido, fala, se eu morrer primeiro, eu venho te obsediar. A Débora me ameaça isso várias vezes, né? Se eu morrer primeiro, eu virei te obsediar, você não vai botar outra na minha cama. Eu falei, a cama não é sua, é minha. Ai, Senhor, gente do céu, olha, a gente fica tristinho quando alguém vai e parte para o lado de lá, mas a gente fica tudo em família aqui. E o cara que vai sozinho, e a mulher que vai sozinha, já pensaram nisso? Quer dizer, nós somos lá recepcionados por amigos que fazem parte da nossa família espiritual, viu, gente? Principalmente família espiritual. Cada um de nós pertence a um grupo de espíritos. Ora, um está encarnado, ora, o grupo está desencarnado. E nós vamos fazendo esse trânsito entre as pessoas de um mesmo grupo. E vamos assim nesse processo todo. Ô Francisco, e como é que acontece essa visita espiritual? Os entes que se foram e voltam para visitar, como que é isso? Qual o critério? O que precisa para isso acontecer? A gente sente, não sente? Se a gente fala da pessoa para alguém, a pessoa percebe? Como que é isso? Toda vez que a gente cita o nome de uma pessoa que faleceu, amiga, amor, afeição, e a gente fala, mas com sentimento envolvido, pensamento, né? Porque, assim, essa coisa de vibração é quando você emite o som, mas você emite com sentimento, tá? Esse vai até lá, a pessoa sente, a pessoa escuta, a pessoa percebe. Violetas na Janela é um grande livrinho ilustrativo desse fenômeno. Violetas na Janela. E a pessoa vem nos visitar, depende. Sabe por quê? A maioria dos espíritos que já tem essa quietude espiritual, que já tem essa maturidade, que já sabe que precisa participar de tarefas, de equilíbrio, para poder dar continuidade à sua evolução,
Esse tipo de espírito, ele é preparado para esse ir e vir. Só que eles não ficam indo e vindo assim à toa, porque cada um tem sua tarefa, né? Cada um tem o seu dever para cumprir. Por exemplo, em nosso lar, se você quer ter uma casa, você tem que trabalhar 30.000 horas, bônus horas, para você ter direito a ter um espaço para você trazer sua família e colocar todo mundo lá. 30.000 horas, 30.000 bônus horas. Que eu fiz uns cálculos aqui, trabalhando 8 horas por dia lá, às vezes, né? Dá 10 anos de trabalho espiritual. Isso é muito pouco, é fácil. É mais fácil conseguir uma casa no plano espiritual do que pagar o financiamento aqui da Caixa Econômica, que são 30 anos. É um inferno. Porque lá não tem desemprego. Lá, se você fala, vou fazer essa tarefa aqui, essa tarefa é sua, até você se esgotar com ela. Né? Se tomar conta de criança, então, é bônus horas 2 vezes, é o dobrado. É verdade. Tomar conta de criança lá é bônus hora dobrado. Então, em 5 anos você quita a sua casa. Olha que beleza. Nossa, então já estou plantando a sementinha aqui, né? Faz Você um mês que eu estou cuidando você de está uma treinando, criança. você já vai com um currículo poderoso para lá. Você fala, escuta, você tem experiência com criança? Passei minha vida toda tomando conta do meu neto, do meu sobrinho, não sei o que lá. Então, minha filha, é com nós mesmo. Chega aí. Passei metade da quarentena cuidando da criança. Aqui. Exatamente. Então, minha filha, você vai estar nos trinques lá. Você entendeu? Esse é o processo. É isso. Ai. Porque tem espírito que desencarna cheio de ódio, rancor, amargura, tristeza, o suicida totalmente desequilibrado. Então, esses vão passar por um processo de recuperação, de reerguimento, tal. E olha, às vezes, o tempo que eles vão levar para se equilibrar, todo mundo que ele amava já desencarnou. Tal a demora que leva para se... Principalmente os suicidas, porque às vezes, conforme o motivo que o levou ao suicídio, ele vai levar 2, 3, 4 encarnações, indo e vindo rapidamente para recompor o corpo perispiritual, para se recompor fisicamente. É um caos, é um caos. Então, é aquilo que eu costumo dizer, a gente pode ter em nossas vidas doenças físicas importantíssimas e violentas, mas nós temos que tomar muito cuidado com o nosso campo mental. Gente, esse negócio de ter resignação, confiar no encaminhamento de Deus, com as nossas doenças, com as nossas dificuldades materiais, até o final da nossa existência, é importantíssimo para a nossa vida espiritual. Porque a partir desse equilíbrio psíquico, tudo se descortina quando você desencarna. Lembre-se do Sermão do Monte. As bem-aventuranças, elas começam a falar dos perrengues da humanidade. E Jesus vai citando os tipos de perrengue, né? Bem-aventurados, aflitos, os misericordiosos, os não sei o que lá, os que estão ferrados, etc, etc, etc. E porque dele será o reino do céu. O que simboliza tudo isso aí? Que é da dificuldade bem vivida, bem observada, com resignação. Gente, eu não estou fazendo apologia à pobreza, à dificuldade, a levar uma paulada e oferecer a outra cabeça, para, se tiver 2, né? Para levar outra paulada. Não é nada disso. É um processo que a nossa inteligência é para ser usada para resolver problemas, né? Mas nem sempre a gente vai ter competência para todos. Não vai. Não vai. Às vezes o problema realmente pode surgir para que a gente aprenda algo e às vezes o curso é longo. O curso é longo. Resignação, equilíbrio mental. Tá bom? Qual é a próxima? Após... Neto, quer dizer que o suicídio ele faz reencarnações rápidas, né? Então, olha, para que você aprenda bastante, eu não vou responder essa pergunta, não. Você vai ler o livro Ícaro Redimido. Ícaro Redimido. Que é esse livro aqui, ó. Ícaro Redimido. É a história do nosso Santos Dumont. Dá para ler aí? É interessantíssimo. Santos Dumont se matou.
Ele se enforcou. E a partir daí tem todo um processo de busca desse espírito, de recuperação desse espírito, as encarnações que ele vai ser submetido até o seu erguimento. Mas eu vou quebrar teu galho, vou dar um spoilerzinho. Dependendo da situação, o cara ele encaixa num corpo lá de um feto que está sendo formado, né? E esse feto, às vezes, não vai até os 9 meses, a mulher aborta, porque o perispírito está tão danificado que ele não consegue organizar uma massa fisiológica funcional, então a massa vai embora, e, de novo, ele é afastado, ele é novamente passado por cirurgias, terapias no plano espiritual, mais uma vez ele é acoplado para que essa divisão celular também impulsione a recuperação do perispírito, e nesse ir e vir, o espírito vai se arrumando, até de novo ele conseguir encarnar num corpo, e o corpo dá resultado para ele. Dá uma resposta, um equilíbrio. Esse é o processo. Esse Ícaro Redimido, ele faz parte de uma trilogia. E, se eu não me engano, depois dele vem um livro chamado Tabernáculo Eterno. Fantástico também, tá? Qual a próxima? Na morte violenta e acidental, quando os órgãos não estão ainda enfraquecidos pela idade ou pelas doenças, a separação da alma e a cessação da vida ocorrem simultaneamente? Resposta: geralmente é assim, mas em todos os casos, o instante em que o separa é muito curto. Geralmente é assim, mas em todos os casos, o instante que o separa é muito curto. Na grande maioria das vezes, né, a sensação da alma, da vida orgânica, é a cessação do fluido vital. Todo espírito, quando vai encarnar, ele absorve do fluido universal uma parte que leva o nome de fluido vital, que é como se fosse uma gasolina. E essa gasolina vai movimentar as células, os tecidos, os órgãos e os sistemas, tá? E o espírito vai se utilizar desse fluido vital para ter a vida orgânica a seu dispor. Enquanto tiver esse fluido vital, ele vai usufruir da vida orgânica. Após a decapitação, por exemplo, o homem conserva por alguns instantes a consciência dele mesmo? Então, se alguém for perder a cabeça aqui, olha o que vai acontecer. Frequentemente, ele a conserva por alguns minutos, até que a vida orgânica esteja completamente extinta. Mas, muitas vezes, também a expectativa da morte lhe faz perder essa consciência antes do instante do suplício. Não vou aprofundar isso aí, não. Isso aí... Tá. Perturbação espírita. Perturbação espírita. A alma deixando o corpo tem imediata consciência de si mesmo? Consciência imediata não é bem o termo. Ela passa algum tempo em estado de perturbação. Gente, eu pensei muito sobre esse estado de perturbação e eu acho, não tenho certeza porque eu ainda não lembro das minhas últimas desencarnações, mas se eu fosse jogar um pouco com umas fichinhas, sabe quando você abre o teu olho, que você não sabe onde é que você está, fazendo o quê, você está aquele meio bobão, meio vai, não vai, aí você vê que você acordou, que você está com vontade de ir no banheiro, sabe aqueles primeiros segundos? Eu desconfio que o desencarne é aquela sensação em que você não sabe, às vezes, nem que dia que é, que mundo que você está, é uma coisa meio assim, tal. Aí você vê que você está com um negócio pesado, um corpo pesado, e eu desconfio que esse estado de perturbação mental é mais ou menos isso.
E na pergunta seguinte, ele pergunta se todo mundo experimenta o mesmo rigor, essa mesma perturbação. E ele vai falar que não. O tempo de perturbação vai estar muito ligado à maturidade do indivíduo que está desencarnando, maturidade espiritual, tá? O quanto ele tem de experiência. E ele fala assim, ó, o conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Gente, o espiritismo, ele é uma ciência que traz um monte de informação sobre o desencarne. Vejam só, se aquela moça que estava no necrotério, ela, além de ser uma pessoa que cultivava a harmonia das suas vivências, se ela tivesse tido uma instrução espiritual bacana, bem profunda, ela ia morrer de medo quando escutasse a voz do noivo? De jeito nenhum. Tá? Ela deve ter sido criada numa religião muito absoluta, muito fechada, que deve ter lhe causado um certo bloqueio para essas coisas da alma, do espírito. Existem alguns romances que narram algumas religiões, o que elas cultivam aqui na Terra e como o cara se encontra lá de lá, tá? Bom, e aí na pergunta 165, o Kardec vai explorar bastante essa questão da perturbação. Gente, algum comentário sobre esse capítulo 3 que nós acabamos de ver? Do livro 2? Vocês têm? Chove em São Sebastião. Tá chovendo aí? Aqui tá chovendo. Bastante, hein? Agora é o capítulo 7, é isso? Haroldinho? É isso? Ai, meu Deus do céu. Neto, tem uma pergunta antes sobre o Faça, capítulo 3 aqui. Depende, ó, não vem sacanear, não. Faz uma pergunta razoável, hein? Tem algum fundamento a crença de que depois da morte que tipo, no momento da morte a gente vê a vida passar diante dos nossos olhos? Normalmente, sim. Eu não sei aonde eles falam sobre isso, uma recapitulaçãozinha, passa um filminho. Tem sim. Tem sim. Diga, Marlene. Abre o microfone, mulher. Abre o microfone aí. Seu microfone está fechado. Você está no celular? É no celular? Sim ou não? Então, dá um toque, põe o dedo na tela que vai levantar o microfone e você cutuca esse microfone. Conseguiu? Escreve. Quer escrever? Eu não leio lábios, não. Zacarias. Mas lê mente, não? Não, ainda não. Às vezes, viu? Mas não assim. Depois você tenta. Ou vai ou manda pelo zap. Nós vamos falar agora sobre o retorno ao mundo corporal, né? A vida corporal. Então você está lá desencarnado e você vai encarnar. Como se procede se a pessoa for ateu ou não? É isso? Deixa eu ver aqui. For ateu ou não acreditar em nada. Na verdade, Deus não está nem aí se você acredita nele ou não. Ele acredita em você. E as leis que regem a humanidade,
vão te abraçar do mesmo jeito que abraçam aquele que acredita. O mais importante de tudo é a ética moral. É a ética moral. Vou te dar um exemplo. Nós estávamos lá na Casa Espírita, numa corrente de desobsessão, né? E antes de iniciar o atendimento aos assistidos que estavam ali encarnados, eu tive a intuição de pedir aos médiuns que fizessem uma varredura no astral da casa para ver se algum espírito tinha sido trazido até ali para ser amparado, para ser socorrido. E aí uma médium falou assim, Francisco, existe uma entidade. Eu falei, então deixa ela incorporar. No que ela deixou incorporar, um espírito com voz masculina e atitude masculina começou a falar que ele não entendia o que estava acontecendo. Aí eu perguntei, como assim você não entende? Ele falou assim, olha, eu sei que eu desencarnei, eu sei que eu morri, mas eu fui ateu minha vida toda. Eu não tenho crença após a morte e tal. Ele falou assim, pois é. Aí eu falei para ele, pois é, meu amigo, você agora está se deparando com uma realidade bem diferente do que você acreditava, né? Sim, sim, sim. E onde é que eu estou? Ele perguntou. Olha, eu falei, você está numa casa de Jesus, num pronto-socorro espiritual. Ele falou, senhora, mas por que eu estou aqui? Se eu nunca me dediquei a religião nenhuma, nada disso, né? E aí eu fiz uma pergunta para ele antes de responder. Eu falei assim, você foi uma pessoa trabalhadora? Ele falou, fui. Você foi uma pessoa de família? Ele falou, fui. Você foi uma pessoa honesta? Ele parou um pouquinho. Fui. Foi ético? Fui. Então, meu amigo, é por isso que você está tendo o privilégio de ser amparado numa casa espírita, que é uma casa que não tem nenhuma bandeira religiosa. É uma casa que vai tratar de entidades que têm exatamente o perfil que você tem, e também de entidades que não têm o perfil que você tem. Porém, no seu caso, o encaminhamento é bem diferente. E aí ele falou assim, porque Deus não se interessa por títulos que a pessoa adquira, até no campo religioso. Isso não interessa. Ele quer saber o quanto nós amamos, de que forma nós amamos, né? E aí o amar é muito mais do que atração magnética pelo sexo oposto. É um negócio, amar fraterno, transcendente, que transcende a carne. Então, esse é o processo, viu, Marlene? Tudo bem? É por isso que a doutrina dos espíritos, ela serve ao catolicismo, ao protestantismo, à Umbanda, à Quimbanda, a não sei o que lá, não sei o que lá. Por quê? Porque ela é uma filosofia do universo. Ela não tem etiqueta. Ela dá base para todas as religiões, todas as manifestações religiosas que existem sobre a Terra. Todas as bobagens que várias religiões instigam aos homens, que contrariem as informações da ciência e depois dos espíritos, olha a ordem que eu falei, hein? São bobagens. Kardec mesmo fala, se um dia a ciência provar algo que aqui não esteja coerente, fiquem com a ciência, não com o livro. Olha que interessante. Então, caminhemos. Retorno à vida corporal, prelúdios do retorno, união da alma e do corpo, aborto, faculdades morais e inteligentes do homem, influência do organismo, idiotia, loucura da infância, simpatias e antipatias terrestres e esquecimento do passado. São esses subtemas que estão dentro desse capítulo, tá? Prelúdios do retorno. Os espíritos conhecem a época em que reencarnarão? Eles a pressentem como um cego sente o fogo de que se aproxima. Sabem que devem retomar um corpo. Como sabeis que devereis morrer um dia, mas sem saber quando isso se dará. Interessante essa situação, né?
a mesma indefinição de destino, né, se tem do lado de lá. Em locais onde se agrupam espíritos equilibrados, nós temos as chamadas colônias, que têm as suas escolas, as suas universidades, as suas bibliotecas de pesquisa, de estudo, aonde o indivíduo, na erraticidade, se prepara, busca conhecimento para auxiliá-lo num projeto reencarnatório na qual ele está tendo a oportunidade de montar. Porque nem todos que estão no plano espiritual têm a abertura, têm a maturidade de estabelecer metas para a sua reencarnação. Lá no livro, que eu não lembro qual, se é o Nosso Lar, tem uma passagem muito interessante em que o André Luiz está caminhando por vários departamentos e ele passa ao lado de um prédio que é o departamento da reencarnação. Não, do planejamento reencarnatório. E passa por ele uma moça com um papel na mão, um pergaminho, onde lá estava o projeto reencarnatório dela. E ela passa um aspecto de muita felicidade. E essa moça, ela era conhecida do instrutor que estava com o André Luiz naquele instante. E esse instrutor, para ela, claro, com o objetivo de ensinar alguma coisa para o André Luiz e para nós que estamos lendo a obra, né? E ele pergunta, irmã, tudo bem? Que áreas de felicidade são essas? Ele fala assim, você não sabe, eu vou reencarnar. Ai, que bom, e tá tudo bem? Você vai conseguir fazer do jeitinho que você quer? Eu vou reencarnar, eu vou ser uma pessoa, uma mulher obesa, vou ser pobre, não vou ter um aspecto muito bom, né? Eu vou ser uma mulher diferente do que eu sou hoje. Ora, que maravilha, isso vai te ajudar? Vai me ajudar muito. Então se despediram. André Luiz, que é um recém-chegado no plano espiritual, vê aquilo e ficou horrorizado. Ele falou, como é que uma mulher pode ficar feliz com esse futuro que lhe aguarda, né? E ele fala, aí o rapazinho fala assim, você não sabe, André, essa moça, ela sempre teve reencarnações com corpos femininos muito belos, e esses fatos lhe trouxeram enormes dificuldades em seus desencarnes. Para que ela pudesse estar aqui hoje, essa moça passava um perrengue no umbral, tal, se recuperando dos desastres emocionais que ela em si se deixava levar junto a um corpo belo. Então, o que vai acontecer? Ela vai reencarnar, ela vai ter os impulsos que estão nela, que precisam ser trabalhados, porém, ela não vai ter um agente facilitador para dar vazão a esse sistema. Ela vai ter que se reequilibrar de uma outra maneira. Então, nós percebemos aí, gente, um espírito que já atingiu um alto grau de autoconhecimento das suas necessidades, das suas incapacidades, e conseguiu, junto com a espiritualidade que dirige a sua evolução, um projeto compatível com a sua necessidade. Olha só. Então, quando nós nos deparamos no nosso dia a dia com seres humanos diferentes, com problemas não completos, né? Às vezes a gente vem assim, de imediato, uma sensação de dó, de lamento. Puxa, que dificuldade. Ou, por exemplo, sem visão, surdo, ou com dificuldades de alimentar, ou sem o intestino, com aquela bolsa. Bom, enfim, um monte de coisa que pode acontecer com a gente, a nível congênito. O que são? São irmãos que estão num processo de resgate e de amadurecimento emocional. Por isso que eles estão nessa dificuldade. Não que nós tenhamos um Deus punitivo, tal.
tudo isso é planejado, viu, gente? Tudo isso é muito conversado, e aquele ditado que Deus não dá um fio maior que o cobertor é verdadeiro. O saco é que quando a gente reencarna, a gente esquece, né? E alguns não ficam muito dispostos a passarem por essas dificuldades e ficam xingando Deus a dar com pau, vão atrás de tudo quanto é pílula dourada para resolver o problema de suas vidas, e aí é que mora o perigo, porque aí toda uma dificuldade se transforma num tormento e a pessoa não vai aproveitar a sua encarnação. Então, os espíritos vêm, nesse capítulo 7, conversar sobre todos esses aspectos conosco e nos trazer a instrução. Aí vem uma parte assim que é meio difícil de escutar, mas vamos lá. Eu, quando escutei isso pela primeira vez, eu fiquei, puxa vida, que legal, eu tenho um corpinho inteirinho, né? Eu só uso óculos, tá? Minha arcada dentária é fantástica, eu tenho um porte físico bacana, sou um cara bonito, não sei o que lá, então quer dizer que eu não estou vivendo muito, né? Então, aí eu fiquei feliz assim por um certo tempo, até que eu li, agora vem a parte boa, até que eu li que assim, né, eu preciso ter equilíbrio para suportar algumas necessidades que eu tenho ainda que passar, algumas provas, algumas expiação. Por quê? Porque não necessariamente eu estou já expiando todas as minhas faltas, todas as minhas necessidades nessa encarnação. Não estou. Eu posso, depois que eu desencarnar, fazer uma avaliação do meu passado próximo, perceber algo ainda de grande importância que eu tenho que acertar. E aí, esse tenho que acertar, pode ser que eu tenha que realmente passar por uma experiência física encarnatória difícil. Coisa que talvez eu ainda não esteja preparado. Vocês entenderam o processo? Então, a gente, quando percebe a dificuldade orgânica de uns, olha, gente, são espíritos que, apesar da dificuldade orgânica, eles já tiveram a coragem de virem encarnados naquelas condições. E nós teríamos? Ah, mas eu não sei se eu vou precisar. Ótimo. Mas não é nem para pensar nisso agora, né? É só um abaixamento de bola que eu estou colocando para que ninguém se meta besta como eu me meti quando eu escutei isso aqui. Eu falei, puxa, que legal, eu não tenho nenhum problema, não tenho vírgula. Por enquanto, não. Não sei, tá? Então, esse capítulo vai tratar desses assuntos aí. Todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? Existem os que nem pensam nisso e mesmo não a compreendem. Isso depende de sua natureza, mais ou menos avançada. Para alguns, a incerteza em que se encontram de seu futuro é uma punição. Tem uns que nem pensam em reencarnar. Não pensam mesmo. É uma ideia repugnante para alguns, inclusive. Repugnante. Eles falam, mas você quer que eu reencarne? Isso é conversa de decepção, desobsessão, tá? O Espírito fala, você quer que eu reencarne? Que eu entre nessas coisas que vocês estão usando aí? Para quê? Então, não sou eu que vou explicar para o senhor, né? Eu falo. É um processo necessário, né? Somente através da encarnação é que o Espírito vai realmente fazer a sua evolução espiritual. Há necessidades, todos passarão por esse processo. Mas acontece que tem alguns que, através do exercício do seu livre-arbítrio, eles enveredam por trilhas do mal, dão vazão à sua natureza negativa, ao ódio, à amargura, à raiva que lhes toma o coração, e eles sabem, têm noção de a cada um segundo a sua obra. Então, a ficha do cara se torna tão pesada que ele sabe que ele vai ter que acertar contas com o universo.
E ele não quer reencarnar, porque ele sabe que a hora que ele reencarnar, todas essas energias vão ser projetadas ou sobre o seu corpo físico, ou sobre a sorte de vida que ele vai levar lá. É um negócio muito sério. Então, por isso que eles falam assim na resposta: existem os que nem pensam nisso e mesmo não a compreendem. Isso depende de sua natureza. Que natureza é essa? Natureza da perfeição. Natureza da sua harmonia espiritual. Mais ou menos avançada. Por que mais ou menos avançada? Porque o indivíduo, quando ele é do mal, eles falam assim, não é que ele é do mal, ele é um ignorante das verdades do universo. Ele se estagia numa situação inferior, porque ele ignora as bênçãos de se estar numa situação melhor que aquela. Por isso que ele fala mais ou menos avançada na resposta. A palavra entrou aí, tá? Para alguns, a incerteza em que se encontram de seu futuro é uma punição. De novo, volta àquela situação. O cara viveu uma vida, desencarnou, então ele está na necessidade. Essa incerteza, com certeza, ele está falando aqui de um espírito que não está num projeto pós-vida, pós-encarne, né? Legal. Ele está colhendo um resultado bastante difícil. Bom, pode o espírito aproximar ou retardar o momento de sua encarnação? Pode-se apressá-lo solicitando-o por seus votos. Pode também retardá-lo se recua diante das provas, pois entre os espíritos existem também covardes e indiferentes. Todavia, não o fazem impunemente, pois sofrem como aquele que recua diante de um remédio salutar que o pode curar. Se um espírito se encontra bastante feliz, numa condição mediana entre os espíritos errantes, da qual não tem ambição de se elevar, poderia prolongar esse estado indefinidamente? Olha bem a pergunta. O cara está desencarnado, ele está de boa. Ele não está nem aí com a hora do Brasil, ele está lá bem, está lá no botequinho dele, jogando as beridinhas, conversando com o pessoal da vila, vivendo, tal, sem problema nenhum. Ele pode adiar sua reencarnação? Gente, nós já lemos a lei do progresso? Oroldinho, nós estudamos a lei do progresso? Não, né? Então faltou isso da lei do progresso. A lei do progresso, ela fala que todos os espíritos vão caminhar pela senda do progresso. Vão. Nós podemos estar, às vezes, titubeando na nossa caminhada, mas nós seremos empurrados morro acima, se necessário, tá? Então, por isso que ele coloca lá, ó, não indefinidamente. O progresso é uma necessidade que o espírito experimenta. Cedo ou tarde, todos devem elevar-se. É seu destino. A união da alma com tal ou tal corpo é predestinada ou é apenas no último momento que se faz a escolha? O espírito é sempre designado antes. O espírito, escolhendo a prova que deve suportar, pede a encarnação. Ora, Deus, que tudo sabe e tudo vê, sabe e vê antecipadamente que tal alma se unirá a tal corpo. O que o espírito tem o direito de escolher o corpo no qual... O espírito tem o direito de escolher o corpo no qual vai encarnar ou somente o gênero de vida que lhe deve servir de prova? Ele pode ele pode ter o direito, sim, de escolher o corpo, né? Está escrito lá. Pode também escolher o corpo, porque as imperfeições desse corpo são para ele provas que ajudam o seu progresso. Se vence os obstáculos que nele encontra, mas a escolha não depende sempre dele. Ele pode pedir.
É aquilo que nós estamos falando. Aquela moça lá, ela precisava de um novo corpo, mas um corpo que não lhe enviasse para uma nova enrascada, né? Tá certo? Então, fazendo uma analogia, vocês que são solteiras, vocês podem escolher homens feios, porque, na verdade, você pode escolher ali um indivíduo que está num processo de ajuste espiritual. Às vezes pode ser já um espírito bastante maduro que pediu um corpinho feio, mas ali naquela casca tem uma pessoa bacana, tá certo? Então, parem de procurar coisas lindas por cá e para cá, que vocês podem cair numa enrascada. Podem arrumar um rapazinho imaturo. Não é isso, psicóloga Carmen? Ai, meu Deus do céu, caiu o microfone dela lá. Não tá, o seu microfone está fechadinho ainda. Depende da meta de cada um, meu querido. Se a evolução é espiritual, vamos pensar melhor. É isso aí. A minha filha fala, pai, se eu gostasse de interior, eu ia fazer design de interior. Eu gosto de fachada. E assim nós vamos. Oh, meu Deus do céu. Muito bem. Aonde? Então, poderia acontecer que uma criança que deveria nascer não encontrasse espírito que quisesse se encarnar nela? Deus aí proveria. A criança, desde que deva nascer viável, está sempre predestinada a ter uma alma. Nada é criado sem finalidade. A união do espírito com o corpo pode ser imposta por Deus? Pode ser imposta, assim como as diferentes provas, sobretudo quando o espírito não está ainda apto para fazer uma escolha com conhecimento de causa. Nós aí vamos ter o que a gente chama no meio espírita de encarnação compulsória. Encarnação compulsória. O indivíduo ele traz lá um currículo e um desequilíbrio de tal ordem que ele não tem condições de participar de um projeto de análise. Ele não tem condições. Ele conta com a ajuda do seu mentor. Todos têm um mentor espiritual. Todos têm um amigo que o ampara, que o encaminha. Todos, gente. Pode ser o maior criminoso do mundo. Tem alguém lá que o ama, tá? E essa pessoa, ela tem a tal da encarnação compulsória. Como expiação, o espírito pode ser constrangido a se unir a um corpo de tal criança que, pelo seu nascimento e a sua posição que terá no mundo, deverá vir a ser para ele um instrumento de castigo. Olha lá, um instrumento de castigo. Já contei essa história para alguns e vou repetir. Um professor de universidade se apaixonou por um professor casado, estruturalmente com uma filha, se apaixonou por uma de suas alunas. E toda quarta-feira à tarde eles se reuniam tal para algumas conversas, jogar xadrez, trocar ideias, esse tipo de coisa. E esse processo foi caminhando até que chegou numa certa quarta-feira à tarde, ele falou assim, olha, eu não vou mais embora. Ela falou assim, mas por que você não vai mais embora? Ah, porque eu hoje abandonei a minha família para ficar com você. A menina falou assim, nossa, eu acho que está tendo alguma coisa equivocada aqui, porque a nossa intenção aqui são esses momentos de discussão cultural, né, de troca de ideias, tal. Eu não tinha intenção de ficar com você para a minha vida toda. Quando ela falou essa resposta, o camarada foi lá e enforcou a moça e em seguida se matou. Esse indivíduo, ele foi, depois de algum tempo, ele foi recolhido a um pronto-socorro espiritual e ele foi se reerguendo através de terapias de grupo. Ele participava sistematicamente de uma terapia
de um processo de refazimento e de reequilíbrio das emoções, tal. Chegado um dia, ele não foi mais para a reunião, e um dos seus integrantes perguntou ao orientador: cadê fulano de tal? O orientador falou assim: o fulano de tal reencarnou. Ah, tá. E aí o orientador complementou: vamos dar um tempo, que lá para frente nós iremos fazer uma visita, porque vai fazer parte da nossa instrução. Tudo bom. Passado alguns anos, eles foram atrás desse indivíduo que reencarnou. Ele foi encontrado, nascido de pais negros, numa favela, e ele não tinha as duas mãos. Os amigos de terapia ficaram assustadíssimos. Por que ele nasceu com essas deficiências? O instrutor falou assim para eles: olha, muito me admira a pergunta de vocês. Por que ele foi parar na terapia conosco? Quais foram os processos que o levaram ao desencarne? Ele, com as mãos, ele tirou a vida. Então, ele pediu que viesse dessa, sem as mãos, para que ele valorizasse o uso delas. Ele, com a sua capacidade intelectual, ele não soube caminhar sem atrapalhar outros casos na vida dele. Então, ele pediu para reencarnar numa família, numa estrutura em que ele não terá acesso ao desenvolvimento da sua intelectualidade, para que ele não possa transitar em meios que possam fazê-lo perder mais uma vez a sua encarnação. Olha, gente, então o espírito, tem alguns que podem participar da sua organização, da sua reencarnação. Então, esse é um outro exemplo, tá? Se acontece que vários espíritos se apresentassem para o mesmo corpo que deve nascer, o que decidiria entre eles? Vários podem pedir. Nesse caso, é Deus que julga qual deles é o mais capaz para desempenhar a missão a qual a criança está destinada. Mas eu disse, o espírito é designado antes do instante em que se deve unir ao corpo. Antes do espermatozoide encontrar o óvulo, já tem um espírito ali do lado que vai ser conectado ao zigoto, tá? Formando esse indivíduo que vai nascer. Não é raro se escutar mães ou mulheres que querem ser mães, né, que sonham com crianças. Não é raro mães que têm o seu primeiro, segundo filho, o primeiro ou segundo filho antes dos 5 anos, serem flagrados conversando. A mãe não vê, mas a criança vê, conversando, sentado na cama com alguém. E aí a mãe pergunta, quem que é? Ah, é o Pedrinho, ah, é a Maria, ah, é a Aninha, ah, não sei o que lá, quem é. O que são esses indivíduos? Né? O que são esses espíritos? São normalmente espíritos que já estão colocados ali naquele núcleo familiar esperando a oportunidade para reencarnar. Tá? Isso é muito comum. Bom, esse é outro papo. Vamos lá. O momento da encarnação é acompanhado de uma perturbação semelhante àquela em que tem lugar a desencarnação? Essa resposta é de doer. Presta bem atenção, tá? Muito maior e, sobretudo, mais longa. Na morte, o espírito sai da escravidão. No nascimento, entra nela. Olha outra sutileza, né? Então, a gente começa a ter uma ideia que estar encarnado é do cacique, hein? Né? Ó, sai do corpo é a felicidade. Entrar no corpo é a escravidão. Gente, quando você pega aquele texto lá, O Homem no Mundo, se eu não me engano, é ali que está escrito, né? Vocês que foram condenados a viverem nessa situação. Então, a gente começa a perceber que os espíritos que estão
já fora da erraticidade, inclusive, né? Esses espíritos, eles colocam que estar no corpo não é para qualquer um, hein? Tá? Interessante isso aí, né? Ô, Elaine, você voltou, você tinha saído, é isso? O instante em que o espírito deve se encarnar é para ele um momento solene? Realiza esse ato como uma coisa grave e importante? Dá uma olhadinha. É como um viajante que embarca para uma travessia perigosa e não sabe se encontrará a morte nas ondas que enfrenta. Olá? Olá, Zé. Então você tem o seu projeto na mão, você está lá todo cheio de esperança, mas ao mesmo tempo você está morrendo de zebra. Por quê? Porque encarnar num planeta inferior, num planeta de provas e expiações, cercado de tudo quanto é dificuldade, é um negócio muito sério para todos nós espíritos que estamos vivendo ainda nesse planeta. Vir para a Terra é um jogo perigoso, é que nem jogar na Argentina, lá no Boqueirão, lá no Boqueirão, lá no Bambonê, lá. É um negócio difícil, difícil. Então, às vezes a gente fica meio chateado com a nossa dificuldade, né, com a nossa falta de coragem, com a nossa falta de ânimo, mas, ao mesmo tempo, você tem que perceber que isso é uma coisa natural, que esse momento que você está vivendo, com essa baixa, com essa situação triste, tal, não é fácil. De acordo com o que a gente percebe nas respostas aqui, você é um ser normal. Você não é um ser doente que está precisando de remédio, não sei o que lá, não sei o que lá. Ainda não. Está no momento. Né? Às vezes uma terapia, uma conversa boa com um amigo, às vezes uma viajada, uma passeada, a mulherada comprar uma roupa nova, trocar de cabelo, sei lá o quê, pode tirar você desse momento, dessa situação. Mas estar de vez em quando navegando em águas baixas, a gente tem que encarar isso como um fato normal. E não como uma pessoa de baixo nível, de baixa vibração, de baixa evolução, e que isso, que aquilo, e aí porque pode entrar numa caverna e não sair mais. Tá certo? É encarar mesmo. O Chico Xavier falava muito sobre isso aí, porque é perigosíssimo a encarnação, principalmente na faixa infantil, onde o espírito imaturo está na mão de espíritos já com uma certa idade e vai saber o nível moral dos espíritos que estão tomando conta dessa criança. E se for um bando desequilibrado emocionalmente? E se for um bando de retardado? E se for um bando de moralistas hipócritas? Essa criança vai sofrer muito. Então, encarnar é um treco dificílimo. Então, como é que a gente pode fazer? Gente, pergunta de vestibular. Como é que eu posso fazer para garantir uma encarnação não tão ruim na próxima? Já. Como é que eu faço? Como é que eu faço para ter direito a um casal razoavelmente equilibrado? Pergunta. Ué, você vai bem nessa aqui, você faz o seu nessa aí. Esse rapazinho, Haroldinho, tá certa a resposta. Faça as 4 perguntas que você fez para aquele rapaz lá na sessão de desobsessão. Se for sim. Isso aí. Aqui veio, como veio, porque veio, né? Tudo isso aí. Esse é o processo, gente. Esse é o processo. Então, às vezes, eu e a Débora, a gente começa, às vezes, a falar sobre os nossos pais, tal, né? Por que isso, por que aquilo? Eu falei, Débora, porque, com certeza, nós e outra não fomos boa coisa. Então, a gente tem que segurar um monte de onda, né? Um monte de onda.
e fazermos nós o que nós gostaríamos de ter acontecido conosco. Fazermos nós com as nossas filhas, porque aí eu vou entrar num processo de crédito com o universo. E eu posso pleitear algo razoável na próxima encarnação. É um negócio, gente. Então, assim, nós estamos diariamente plantando para colher lá na frente. Ou já vou colher nessa própria vida, que os espíritos falam. Tudo que acontece com você, se você for honesto, fizer uma recapitulação honesta e madura, você vai perceber que foi burrada tua lá no começo, nessa encarnação mesmo. Foram escolhas que o senhor teve nessa encarnação que estão te levando a colher o que você está colhendo aí agora. Agora, se você não conseguir identificar, é porque se trata de situação de encarnação passada. E aí, o que fazer? Viver bem o problema. Porque senão você não carimba seu passaporte para uma próxima tarefa. Viver bem o problema, com dignidade. Então, assim, tá bom. Próximo. Aí Kardec faz um comentário, leiam. 341. A incerteza em que se encontra o espírito sobre os eventuais sucessos nas provas em que vai suportar na vida é para ele uma causa de ansiedade antes da reencarnação? Olha a respostinha. Uma ansiedade bem grande, visto que as provas de sua existência retardarão ou acelerarão o seu progresso, conforme as suporte bem ou mal. Olha que interessante. No momento da reencarnação, o espírito está acompanhado por outros espíritos e seus amigos, que vêm a assistir a sua partida do mundo espírita. Como o vem receber quando para lá retorna? Resposta. Isto depende da esfera que o espírito habita. Se está nas esferas onde reina a afeição, os espíritos que o amam o acompanham até o último momento, encorajando-no e, frequentemente, o seguem durante a vida. De novo, vou falar sobre o equilíbrio, tá? Sobre a maturidade, sobre o conhecimento que nós devemos ter da vida espiritual. Isso é muito importante para cada um de nós. E a qualidade das nossas relações pessoais. Marquem bastante essa situação. Os espíritos amigos que nos seguem durante a vida não são algumas vezes aqueles que vemos em sonho, os quais nos testemunham afeição, e que se nos apresentam sob aparências desconhecidas? Resposta. Muito frequentemente são eles. Vêm nos visitar como ides visitar um encarcerado. Ai, Deus do céu. Então, olha as palavras aqui. Encarcerado. Qual é? Espírito que sai da escravidão. Depois a outra palavra lá em cima que ele usa. Enfim, são essas coisinhas, essas sutilezas que vão acontecendo nas respostas que a gente vai prestando atenção. Tá? De novo, falar sobre o livro Renúncia, né? A hora que o mentor fala para Alcione que ela quer vir encarnar na Terra. Você vai encarnar naquele planeta de sombras? Você é doida, mulher. Tá certo? Por quê? Porque encarnar aqui, o balacobaco não é fácil. Não é fácil. É só você pensar, por exemplo, sobre casamento, né? Vamos falar sobre isso não, porque tem gente solteira no grupo. A união da alma e do corpo. Aborto. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas não se completa senão no momento do nascimento. Desde o momento da concepção, o espírito designado pode habitar tal corpo. A ele se liga por um laço fluídico que vai se apertando cada vez mais, até que a criança nasça. O grito que se escapa
então, da criança, anuncia que ela se conta entre os vivos e servidores de Deus. Tá? A gente já falou sobre isso, não falamos? Acho que já, né? Que aspecto o espírito... O que acontece para o espírito se o corpo que escolheu morrer antes de nascer? Resposta, escolhe outro. Qual pode ser a utilidade dessas mortes prematuras? As imperfeições da matéria são as mais frequentes causas dessas mortes. Olha que interessante que Kardec quis apertar. Mas para que serve já ter um corpo morto, né? Aí os espíritos vão falar nesse instante aqui que as imperfeições da matéria são as mais frequentes causas dessas mortes. Interessante. Mas espera aí, Francisco. Quem coordena a formação do corpo não é o espírito? Sim, é o espírito. Mas ele vai coordenar um corpo mal feito? Tanto que esse corpo mal feito não vai nem ter condição de nascer? Então, gente, mas será que o espírito tinha as condições perfeitas para gerar esse corpo? Claro que não. Tá certo? Então a resposta, ela está falando superficialmente uma situação de um indivíduo que vai reencarnar, mas ele ainda não tem a capacidade de montar um corpo. Por quê? Porque alguma coisa no seu histórico, ele prejudicou o seu perispírito. O perispírito é a forma que dá a informação para o DNA e o RNA lá fazer o serviço de visão celular. E essa daí colabora com aquela pergunta, com aquela questão lá do Santos Dumont, né? Sim. Exato. De que utilidade pode ser para o espírito sua encarnação num corpo que morre poucos dias depois do nascimento? O ser não tem consciência bastante desenvolvida de sua existência. A importância da morte é quase nula. Como nós dissemos, é frequentemente uma prova para os pais. Não é mole não, hein? Ele usou a palavra prova, não expiação. Prova, não expiação. Então, é muito comum, às vezes eu percebo assim, eu me defronto no meu dia a dia com meninas que perdem seus filhos e elas ficam extremamente arrasadas, né? E algumas se culpam. Isso não é para se culpar. Porque não tem um processo de controle sobre essa situação. Ela não tem um controle. E eles estão falando que isso é uma prova. Por quê? Porque a pessoa tem que desenvolver a fé. Esse fenômeno de vida e morte está totalmente ligado às leis de Deus. É um assunto difícil, mas a gente tem que... O espírito sabe de antemão que o corpo que escolheu não tem chance de vida? Sabe-se algumas vezes, porém, se escolheu por esse motivo, é porque está recuando diante da prova. Gente, algum comentário sobre alguma dessas perguntas aí? Vocês leram? This is a question. Ô, Neto. Diga. Deixa eu perguntar uma coisa. Você já falou sobre isso, mas eu não sei se eu lembro direito, eu estou meio confusa. Na hora que o espírito está conectado com o corpo, já no processo de... Quando o corpo ainda é um embrião, um feto, enfim. Ele já está passando pelo processo de esquecimento? Já passou. Ele já passou pelo processo de esquecimento de encarnações passadas? Tânia, ou ele ainda está passando? Ele está passando, ele tem essa transição. Ele ainda está em transição. Porque nós vamos ver um caso lá na literatura, inclusive tem naquela palestra que eu pedi para vocês assistirem da Nete Guimarães, ela narra um caso de algumas crianças que até os 5 anos ainda têm lembrança da vida passada. Sim. Que é onde termina a formação do cérebro, do neocórtex, se eu não me engano. E aí o espírito fica totalmente preso
a esta encarnação. Ele não tem mais nenhuma parte do seu campo mental liberta, está totalmente anexado ao corpo físico. Nós vamos ver lá na frente que o nosso campo mental tem, acho que, 3 níveis diferentes. Eles vão se acoplando a esse conforme vai amadurecer. Mas esse é assunto lá para frente. Beleza, obrigada. Tá. Mais alguma coisa, gente? Sobre esse assunto? Tá. Ó, nós vamos lá. Faculdades morais e faculdades intelectuais. Isso aqui é importantíssimo, importantíssimo. Eu não sei se já aconteceu com vocês algumas vezes nessa vida em que vocês se deparam com um determinado problema e vocês, mesmo sem terem uma formação técnica para resolver esse problema, vocês olham de novo, tal, mesmo sem antes ter feito nenhum tipo de coisa parecida, vai lá e pum, resolve. Não sei. Aí você fala, mas de onde vem isso, né? Se eu nunca fiz escola disso, se eu nunca ninguém me ensinou, não tem nenhum parente e tal, e a coisa nasce. Ela vem, né? E é uma foto, é como se fosse uma foto no teu cérebro. Então você fala assim, de onde vem? Tem 2 origens. A primeira e a mais provável, ela vem de você mesmo, do seu arquivo mental, da sua história, né? Isso a gente vai chamar de intuição. Vem lá de dentro de você. A segunda, e menos provável, mas também não é impossível, é a inspiração, aonde um espírito vai projetar alguma coisa que te leve a lembrar. Mas para que você se lembre do que ele está projetando, você vai ter que ter feito, vai ter que ter existido, vai ter que ter percebido já alguma encarnação, senão você também não vai perceber. Tá? Então é mais ou menos o que vai rolar aí. De onde vêm para o homem as qualidades morais, boas ou más? São as do espírito que está encarnado nele. Quanto mais o espírito é puro, mais o homem é guiado para o bem. Gente, bem, não é se ele é bom, não é se ele é bonito, se ele é rico, se ele é culto, se ele é isso, se ele é aquilo, se ele é do bem. É interessante essa observação, tá? Não se iludam. Ô, Neto. Oi. Deixa eu perguntar outra coisa. O espírito, antes de encarnar, ele pode ser trabalhado, se os pais tiverem consciência de tudo isso, desse processo, e no caso de ele ter alguma inclinação, a gente não sabe se o espírito tem uma inclinação para o bem ou para o mal, a gente espera que o nosso filho tenha uma inclinação sempre para o bem, mas como é que os pais podem colaborar com esse espírito que está prestes a reencarnar? Ele pode fazer esse trabalho já por antecipação, né? Pode. Emmanuel fala que, infelizmente, a maioria esmagadora dos pais não tem ainda o conhecimento das manifestações da personalidade na fase infantil. A gente não tem o conhecimento. Porque ele fala assim, quando nós tivermos a capacidade de perceber os sinais do egoísmo, os sinais do orgulho, os sinais da arrogância na conduta infantil, ali será o momento para a reprogramação. Para que a criança tenha chance de, a hora que ela assumir a sua encarnação psíquica, ela tenha no seu cabedal moral uma chave de controle dado pelos pais. Sim, mas isso, quando você já conhece a criança, você já vê os traços de personalidade. Mas quando a pessoa, a mulher está concebendo, ela está gestando aquela... Não tem como você já ir doutrinando aquele espírito? É difícil, né? Não se pensa nesse assunto, Tânia.
A gente, enquanto humanidade, a gente compra roupinha, monta berço, pinta quarto, procura... As famílias mais harmoniosas param de beber cachaça, cerveja, vinho, fumar, e outras coisas que eu não posso falar, que o Juliano está gravando. Então, durante a gestação, porque a gente vai ainda no exterior. Imagina, algumas mães, mais ou menos, conversam com suas barrigas, tal. Alguns pouquíssimos pais conversam com a criança na barriga, tal. Mas é muito... É insípido que falaria, o termo certo, para o número de pessoas que fazem esse tipo de conduta, é muito irrisório, muito irrisório. Nós ainda, enquanto humanidade, nós não temos conhecimento para cuidar das emoções, dos sentimentos. Alguma coisa a humanidade começa a discutir agora, mas ainda vai levar muito para a gente chegar a um bom termo. Infelizmente. Então, a minha prima aqui, ela lia para a filha desde que estava grávida, né? Ficava lendo livrinho e tal. Aí a menina hoje, estudando em casa, né, por causa da pandemia, vai fazer 8 anos agora em setembro, ela vai super bem na escola, vai bem em matemática, português, inglês, tudo. E a mãe sempre lendo antes de dormir, todo dia. Então, fez uma diferença, Olha, né? boa E é uma noite a educação todos. pautada Eu no estou diálogo. saindo porque eu tomei um remédio contra a gripe e não estou me sentindo bem. Me desculpem. Tá bom, Maria, depois você assiste aí o finalzinho. Vocês escutaram a mensagem? Sim. Ah, uma boa noite. Boa noite. Eu tomei um remédio, eu estou com gripe, muita gripe. Se cuida. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau. Mas é isso, né? Então, a gente tem essas coisas assim, mas ainda é muito pouco. Muito pouco. Continuando. Qual o caráter dos indivíduos em que se encarnam espíritos travessos e levianos? Os indivíduos estouvados, espertalhões e algumas vezes malfazejos. Mas são poucas pessoas assim, né, nesse planeta. Os espíritos têm paixões que não pertencem à humanidade? Não. De outro modo, eles vos teriam comunicado. Tudo pertence ao planeta Terra, né? Não tem ninguém com costume que não é daqui mesmo. Tudo aprendido aqui. É o mesmo espírito que dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? Seguramente. É o mesmo. E isso em razão do grau que alcançou. Não tem o homem em si 2 espíritos. E daqui para frente as perguntas vai cair mais ou menos nessa coisa assim. Ah, mas tem pessoa que é boa, tanto moralmente como intelectualmente, tal. É o mesmo espírito? É um só. É um só. Não tem 2 ocupando o mesmo corpo. Não existe isso. Mas Kardec vai perguntar, mas escuta, mas o cara às vezes ele é intelectual pra caramba, mas é um canalha. Não são 2 espíritos? Não. São imperfeições de um mesmo espírito que só desenvolveu uma das asas. A outra ainda está por fazer. Tá certo? Então, são tendências que nós trazemos, são situações em que necessitam ser observadas e trabalhadas durante a encarnação. Aliás, esse é o objetivo da nossa encarnação. É perceber em nós, não é em quem está do lado em casa, não vai encher o saco de quem está em casa, é em você, saco. Perceber quais são as coisas que te pegam, né? Por que você perde o equilíbrio? O que está pegando? Quais são as razões de você acordar já desequilibradamente nervoso ou nervosa? Por que você é ranzinza o dia inteiro? Por que nada dá certo na tua vida? Não é porque você está com pessoa tal, não é porque você é o processo das coisas erradas. Então, é buscar em si, em você. Olha no espelho de manhã e fala, meu Deus, por que você é assim? Fala com você mesmo. Não deixa ninguém ouvir, senão eles vão te internar. Mas esse é o processo, tá? A gente precisa sempre estar assim. Né? E outra coisa que o espírita tem muito costume, minha vida está errada porque eu estou obsediado.
Aí você vai para a casa espírita, eles montam uma corrente lá, e a gente chama o espírito obsessor. Sabe o que o espírito obsessor fala? Fala, gente, vocês não têm ideia. Quem me obsedia é o encarnado. Eu tô lá no bem-bom, ele vai me chamar para ir para boate com ele de madrugada. E eu vou. Ele vai me chamar para fazer coisas que eu tenho até vergonha de falar que tem senhora aqui na sala. E eu vou. Mas é ele que vai me chamar lá. Mas como que o encarnado chama? Como que é isso? Você já ouviu Jesus falar assim, ó, aonde está o teu coração, ali você se encontra? Então, minha gente, nós temos dentro de nós vontades, desejos secretos que a gente morre de medo que alguém os perceba. Quando você sai do corpo, que você sai da sua crisálida, que você sai dessa estrutura que tem um monte de preconceitos que a sociedade te colocou, você está libertozinho, você está que nem um jovem adolescente com um carro novo e um cartão de crédito sem limite. Você sai que nem um louco madrugada fora fazendo as suas coisinhas, ou coisonas, dependendo da sua estrutura. E aí você vai atrás de amizades que ficaram sem corpo, que você agora, naquele instante, você está sem. Você vai atrás de inimigos que você vai para desforra. Você vai fazer 1000 coisas. Por quê? Porque você está sem o corpo, você está liberto. Você está dando vazão ao que você é. Mas aí, Francisco, como é que saco? Como é que eu vou controlar isso se eu estou dormindo? Pois é, durante você estar acordado, você se percebe com essas mesmas paixões, com esses mesmos delírios mentais. Só que às vezes você fica alimentando mentalmente esses delírios mentais, mas por fora você está um gentleman, você está uma pessoa maravilhosa, um verniz social desgramado. Mas dentro de você o vulcão está assim, ó, blá, 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 as ideias. Ou seja, você passa constantemente alimentando esse processo. E nunca trabalhando, tentando dar uma significação nova ao seu projeto encarnatório, aproveitar com dignidade, enxergar o lado positivo de situações que a vida está te apresentando, e aí você não modifica a tua vibração. Aí quando você vai dormir, de novo, você tem um garotão de banho tomado, carro escovado, e grana e gasolina, e tchau. E tchau. Então, como fazer? Durante o dia, uma frase super inédita, orai e vigiai. Vigiai o quê? Os teus sentimentos. Vigiai o quê? Os teus pensamentos, né? Porque senão não vai dar certo. Porque senão você não vai se modificar. Né? É um negócio muito sério, gente. É assim, putz grila, meu. Putz grila. Olha, vou até falar de mim, né? Um homem na nossa sociedade, nós somos criados para serem reprodutores, para sermos reprodutores, sem compromisso nenhum com ninguém. Nenhum com ninguém. Como é difícil a monogamia. Como é difícil você centralizar suas emoções, seus sentimentos num processo desse. É horrível. É doloroso, porque você se vicia num comportamento e depois você vem para o oposto. A espiritualidade, Emmanuel tem um livrinho, que eu até combinei que nós vamos estudar esse livrinho, ele chama assim, ó, de um doce encantamento. Palavras lindas para dizer assim, ó, de um dardo que eles lançam em sua direção, com um veneno chamado paixão. E aí você esquece toda essa loucura e se apaixona por uma pessoa. E fica naquele love, naquela coisa. Só que é temporário esse veneno. Ele cessa e você volta. E quando você volta, a tua realidade é diferente. Você tem que trabalhar tudo isso diuturnamente para que de madrugada você não vá lá. Palavras de uma experiência própria. Entende? Isso é só um dos problemas da natureza.
Eu, quando parei de fumar, que eu levei tantos anos para parar com esse vício, eu achava que era um grande problema. Eu percebi que o tabagismo era um problema pequenininho, frente às necessidades que a gente vai percebendo e tal, e você tem pela frente aí. Cada um com as suas coisas, gente. Todos nós que estamos encarnados é porque a gente precisa desse tempo. Porque quando você está no corpo, você abafa a sua expansão de consciência. Você abafa, porque o corpo ele abafa a sua expansão de consciência. Para quê? Para que serve esse mecanismo que Deus nos dá? Para que nós tenhamos tempo de refletir sobre o nosso mundo íntimo, sobre como nós devemos controlar as nossas manifestações emocionais, sentimentais, como nós devemos ordenar e dar qualidade aos nossos pensamentos, tudo isso. Porque quando você está dormindo, que você se desconecta do corpo, você volta a ser a figura iluminada ou a sombra que você ainda é. Esse é o processo com o qual você está adormecido no corpo e está tendo essa aula aqui agora, para que você acorde. Para que eu também acorde. Tudo isso junto. Então, porque os homens muito inteligentes já foi, que pensar da opinião segundo a qual as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem seriam produto de diferentes espíritos encarnados nele, e tendo cada um uma aptidão especial. Tá? Então ele vai falar que tudo isso aí, resumidamente, é o mesmo ser com várias habilidades adquiridas e com várias habilidades ainda por adquirir, com várias virtudes ainda por adquirir. Esses indivíduos que têm essas diferenças, essa gama de diferenças ainda para serem equilibrados, todos eles vão desencarnar. Todos eles somos nós, viu, gente? Nessa pergunta, somos nós. Agora, nós vamos desencarnar. E para onde vamos? Com qual expectativa vamos desencarnar? Isso vai depender, como aquele exemplo daquela menina que estava no necrotério, da natureza com a qual eu enfrento os problemas dessa vida. Eu não preciso me matar buscando uma instrução, buscando riqueza, buscando destaque social. Não, eu posso continuar batalhando, claro, para ter minhas coisas. Mas como eu vou fazer isso, com qual ética, é isso que vai contar com a nossa bem-aventurança pós o desencarne. Fiquemos bem claros disso aí, tá? E eu vou parar de falar que eu estou cansado. Nós vamos parar, então, na pergunta 367. Vou até botar aqui, parei, na 367. Eu sei que vocês leram as perguntas anteriores, porque eu conto com uma classe de pessoas de ponta. E que vocês agora vão ler as perguntas que vêm na frequência. Pelo menos aí umas 20, que é o que vai dar tempo da gente fazer na próxima aula, tá? Esse capítulo vai até a pergunta número... Ele é bem longo. Ele vai até a pergunta número 399. Então, ó, eu estou na 367 e vai até a 399. Então, eu tenho 32 questões ainda por estudar. Tá? Então, vocês vejam, deem uma lidinha, risquem o que achar necessário discutir, percebam as sutilezas das palavras, tem uma palavra que não entende, procura no dicionário, é importante, tá certo? Lembre-se, vocês estão preparando para o desencarne, né? E para ajudar os amigos a nascerem depois, encorajá-los, tudo isso. Senão estamos perdendo tempo aqui. Tá bom, gente? Quer falar alguma coisa? Pergunta, tal?